Opa! Recentemente saiu Alan Wake 2 e teve todo aquele lance que era muito pesado porque é nova geração vindo, e eu lembrei de Quantum Break de 2016, parecido e muito bom, até porque foram feitos pela mesma empresa. O jogo é separado por atos e partes, sendo a primeira parte chamada de o maior assassino de todos é o tempo, onde a gente vê Jack Joyce sendo entrevistado, e é bizarro que ele conta o jogo todo aqui, mas é tão rápido que a gente não percebe. Enfim, o Jack vai em uma universidade onde trabalha um amigo, Paul Serene, que é um cientista e quer mostrar um projeto, e esse projeto é uma máquina do tempo, e até chegar na máquina o Paul explica algumas coisas e parece que o irmão do Jack também é cientista e foi o descobridor das partículas de Cronon, que manipula o tempo e faz a máquina do tempo lá funcionar. O Jack ajuda o Paul a ligar a máquina e ele se duplica e fica todo bobo, mas o irmão do Jack, Will, aparece que nem fumaça do nada, se bem que com essa orelha provavelmente chegou voando. E ele tá ali pra parar a máquina porque senão o tempo vai acabar que nem o dono da lã, mas algo dá errado e a máquina explode partículas e o Will fica travado no tempo. O Jack consegue soltar ele, mas percebe que não tá normal, algo na explosão da máquina mexeu com ele, então os soldados entram atirando e eles têm que fugir dali. E no caminho ele descobre que tem alguns poderes como parar o tempo, e o Will vai explicando pra ele algumas coisas e basicamente fodeu tudo. Eles encontram pessoas congeladas no tempo e do nada elas voltam. Inclusive uma das habilidades do Jack é descongelar elas. E quando eles estão saindo dali aparece o Paul que ataca eles, porque esse Paul é do futuro e ele fala que já sabe o que vai acontecer, que não pode deixar o Will estragar tudo, e mata ele e captura o Jack. O Paul voltou 17 anos no tempo e fundou a Monarch, que é essa empresa militar que invadiu a universidade, e ele tem um sócio, Martin, que diz que toda a treta na universidade deixou algumas testemunhas e o Paul tem que decidir o que fazer, porque o Paul tem uma habilidade de prever o futuro, só que é a gente que decide o caminho que vai tomar. E os dois caminhos que o jogo nos dá são usar essas testemunhas para gravar vídeos e falar que a culpa de tudo na universidade foi do Jack para começar uma caçada pela cabeça dele, só que ele teria a ajuda dessas testemunhas para obter informações sobre a Monarch, ou matar as testemunhas, só que a Monarch seria culpada e as pessoas se revoltariam contra ela. E eu escolhi a primeira opção pro Jack obter informações. O Jack consegue fugir com a ajuda da Beth e ela tá infiltrada na Monarch em busca de obter informações sobre um tal de protocolo salva-vidas. Ela convence Liam, que é meio que um comandante ali dentro da Monarch, para ajudar ela, só que eles são pegos por um hacker da Monarch que fica monitorando tudo. E o Jack, que fugiu, descobre que o Paul tá no cais e vai para lá. No caminho ele salva uma das testemunhas da universidade que vai ajudar ele a obter informações sobre a Monarch, igual eu escolhi para acontecer. O Jack chega no Paul, que derruba um navio e foge, então ele volta, se encontra com a Beth e eles vão para um lugar em que o dono é o Will, e a Beth explica que o Will criou algo para impedir a ruptura que acaba com o tempo, e a partir daqui é o que eles vão procurar. E aqui ele encontra um táxi parado como se já tivesse alguém ali, mas o lugar tá abandonado, e esses detalhes fazem esse jogo ter um dos melhores finais que eu já vi. Nesse prédio eles também encontram uma TV com uma gravação do Will para Beth dizendo que é 2010 e o aparelho que ele criou sumiu, foi roubado. E a Beth fica muito confusa porque o jogo se passa em 2016 e aí a gente já entende que alguém tá viajando no tempo e mudando as coisas. Eles encontram uma máquina do tempo no prédio e o Jack diz que vai usar para voltar no tempo e mudar tudo. E como ele ajudou o Paul no começo, ele sabe como ligar, só que algo dá errado, algo tá faltando, então eles decidem buscar a ajuda de uma doutora, Sofia Amaral, que trabalha na Monarch, e como a Monarch vai dar uma
naquela festa, essa pode ser uma das chances deles fazerem isso. O Jack chega lá, se entrega e a gente tem que decidir o futuro. O Paul pode conversar com o Jack, explicar as coisas e deixar a Monarch de lado, o que faria ele se aproximar do Jack e a Monarch sofreria. Ou ele pode focar na Monarch, seguir o plano e deixar o Jack de lado, que continuaria sendo o inimigo. Eu escolhi a primeiro, pra ver a Monarch se destruir, e o Paul revela que quando foi pro futuro viu o fim do tempo, voltou para 1999 e tentou mudar tudo, mas isso fez com que as coisas acontecessem, o que prova que o destino é o que é e você pode mudar as coisas, mas tudo vai dar no mesmo lugar. O Jack é colocado em uma van junto com o Liam, que também foi pego, mas o Liam consegue fugir por causa de uma cagada. Só tô te pedindo para me deixar dar uma cagada. Então o Jack e o Paul conversam e nessa fuga do Liam ele consegue mais uma aliada, a Fiona, que tá ajudando a Beth de dentro da Monarch. E a Beth liberta o Jack, que sai matando todos dentro da Monarch, e eles conseguem pegar a Doutora Amaral e fugir dali. E o Paul acredita que alguém tá traindo ele, fica entre Martin e Doutora Amaral. Então a gente tem que escolher. E eu escolhi a Doutora como traidora, porque aí ela ia ajudar o Jack e parar de ajudar o Paul, que tá doente por causa das partículas de Cronon, que ele ficou exposto, e a Doutora tava ajudando ele a se curar. O hacker vai falar com Martin, que explica que o protocolo salva-vidas é algo que pode salvar algumas pessoas do fim do tempo, mas que só alguns funcionários importantes da Monarch foram selecionados e ele não é um deles, por culpa do Paul. Então o Martin convence ele na manha a pegar um tal de RCC, que é o aparelho criado pelo Will para consertar o tempo, e com ele Martin quer assumir o controle. Então o Martin também é um traidor. Ele até explode um dos laboratórios. As coisas desandam e começa uma corrida para se salvar. Jack e Beth levam a Doutora para a máquina do tempo para consertar ela, e a Beth se lembra de quando tinha 8 anos, uma mulher encontrou ela e disse que vinha do futuro e deu um diário com datas, e essa mulher era ela mesma do futuro. Então se eles entrarem na máquina não vão conseguir mudar nada, porque isso já aconteceu. Eles já entraram e chegaram onde estão, e é aquela confusão que toda obra faz quando mexe com o tempo. A Doutora conserta a máquina, mas trai Jack, mandando a Beth para uma data errada e chamando a Monarch. Então o Jack viaja para 2010, que é quando o irmão dele estava terminando de preparar o item que salvaria o mundo, mas encontra a Beth, que passou 11 anos ali porque a Doutora mandou ela para 1999. Então o Paul fala que voltou para 1999 para mudar as coisas, mas ele voltou para matar o Will. Mas a Beth, que também voltou para 1999, salvou o Will. Pelo menos foi o que eu entendi. O aparelho que o Will criou para consertar o tempo tá ali, e a Beth pega, só que o Paul e a Monarch aparecem, pega o aparelho, o que leva aquele vídeo do Will dizendo que em 2010 ele foi roubado, e assim o Paul consegue ele. Mas na hora que isso acontece, o Jack foi teleportado para o futuro e ele só consegue ver o que acontece no passado sem estar lá. Então ele vê o Paul matando a Beth, e os detalhes desse jogo são incríveis. A Beth em 2010 está vestida igual uma emo de 2010 mesmo, que usa foto em 480p de alguma banda na capa do Facebook. O Paul tá meio maluco e a gente tem que fazer outra escolha. O Paul continua o seu tratamento e continua bem para seguir com o plano, o que faria com que o Jack tivesse dificuldades para conseguir o RCC ou abandonar o tratamento, se entrega à doença de Crono. Ele desiste do plano e o Jack ganha aliados. Essas decisões elas parecem óbvias de se escolher, mas você não pode acreditar 100% nelas, porque tipo na decisão do traidor, eu escolhi um, mas na verdade o traidor era o outro também, porque na verdade você não decide como a história vai acontecer, mas como o Paul vai agir. E eu escolhi para ele se entregar à doença, então ele enlouquece e acha que todos estão traindo ele. Ele até extrai vinho da cabeça da Doutora. Olha só pra você. Precisa dos tratamentos.
E como esperado, o hacker se vira contra a Monarch e começa a ajudar, colocando pessoas como a mulher do Liam, que tá todo fudido, na lista do protocolo salva-vidas. E quando ele vai entregar o aparelho do Will pro Liam, o Martin chega e mata o Liam para pegar o aparelho. E ele meio que é absorvido pelo aparelho e depois volta. É confuso, mas eu acho que ele ganha habilidades, porque logo depois o Jack viu um ser passando por ele e parece com o Martin. Então o Jack pega o RCC e volta no tempo com uma máquina do tempo que tem dentro da Monarch, e ele volta para a universidade quando a máquina foi ligada pela primeira vez por ele e pelo Paul. E o Jack salva o Will para arrumar o tempo, porque só ele sabe usar o RCC. E o Jack quer mudar tudo porque pessoas morreram, mas o Will diz que não pode fazer isso porque alteraria tudo. Então os dois saem dali sem ninguém ver e vão para a máquina do tempo do Will lá naquele prédio, e eles chegam de táxi, o mesmo táxi que eles acham estranho tá ali quando eles chegam num prédio pela primeira vez. E esses detalhes são muito bons. No começo o Jack vê soldados caindo dos prédios e se pergunta o que tá acontecendo, e nessa parte a gente descobre que é o Jack que voltou no tempo e é ele mesmo matando os soldados no telhado. Enfim, os dois voltam pro futuro e encontram o Paul lá, e o Jack tem que lutar com ele, e foi bem difícil entender o que estava rolando. Passei um tempo bom, mas consegui, e o Jack acaba matando o Paul. Depois disso eles usam RCC para consertar o tempo, mas o Jack começa a ficar mal, parece que ele tá com a mesma doença que o Paul tinha. Então a gente volta para a entrevista onde perguntam se ele ainda acredita que não se pode mudar as coisas, e a gente vê que talvez ele tenha mudado algumas coisas no passado, só que a gente não viu. Nas cenas pós-créditos vemos que o Jack está sendo entrevistado pela Monarch. Ele encontra o Martin bem de boa, como se nada tivesse acontecido, e chama o Jack para trabalhar na Monarch. Então a gente vê dois caminhos, um onde ele aceita e o outro onde ele recusa, o que provavelmente é uma ponte para talvez um Quantum Break 2, onde a gente faz essa escolha e o vilão seria o Martin. A ideia é muito boa, espero que seja feita futuramente, porque que joguinho bom.